O programa tá na pauta desta terça-feira, última terça-feira de abril, hein, gente? Então, aproveite e faça nesta terça-feira o que não deixe para terça que vem. Faça nessa. Aquilo que você tem que fazer na terça. Já terça-feira é outro mês. É isso aí, Pablo. Para quem está acompanhando a gente, você sabe, né? Nas terças-feiras a gente reúne aqui essa dupla dinâmica. Hoje o plantel completo. Pablo Carlotto, Ivanir Gasparim, enquanto eles já começaram a rir comigo aqui. Mas eu vou rapidamente só mencionar, né, os nossos patrocinadores, porque, afinal de contas, a gente está no ar por causa deles, né? Então, quero agradecer, mais uma vez mencionar, reforçar que estamos aqui para a Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Agora sim, bom dia, Gasparim e Pablo, tudo bem com vocês? Bom dia, Bev. Bom dia, Gasparim. Bom retorno das suas andanças. Desses Essas 465 dias essas de férias, né? galderiadas, Não. essas galderiadas. Bom dia, Pablo. Bom dia, Bebre. Bom dia, os ouvintes, né? O pessoal não é acostumado a trabalhar, né? Por isso que Não dá nem para tirar férias Não em dá paz, nem- né, Isso Gasparim? aí. Dá nem para tirar férias. E nem todas as viagens que o Gasparim faz são férias, Sim, né? a gente Mas é sabe. bacana como a gente normalizou essa coisa que a gente tem que estar sempre Ah, presente. sim. Não precisa, né? Se não tá de Não, férias. tá de férias. Isso E aí. também se tiver de férias, Sim, ok, né? curta. Curta suas férias, né? Eu já quero aqui aproveitar o ensejo e mandar um alôzinho para Paty Tomazini. A Paty diz o seguinte: estou passeando pelo sul do Brasil, entre Opa. Paraná, Santa Catarina e Soledade. Opa, Ela também pode, né? Especificamente Soledade. Ela também pode, né? Um abraço, mas que de bom. volta e meia ela sinaliza que tá com a gente, a Vilanir Maia também, o Junius Kurtz também, e a Neide, eu brinquei que tá aberta a temporada de sopa, Pablo e Gasparim, porque assim, no domingo, a gente sabia da frente fria, todo mundo Sim. sabia, né? Um E dia ela aí ia chegar. isso, Um aí dia- eu pensei, não, tava anunciado para segunda e terça ia ser o dia, né, hoje. E aí eu fui no mercado, tinha um monte, assim, de capelete fresquinho para comprar. Oh. Tem os congelados, mas eu queria o fresquinho. Disse, não vou comprar hoje, né? Vou comprar amanhã. Na segunda-feira fui nas prateleiras, nas gôndolas vazias. Vazias. Todo mundo levou os capeletes. Teve a mesma ideia que eu. Eu volto a dizer que o Pablo, o que tu podia ter feito ontem, não faz semana que vem. Exatamente. Entendeu? Não, tudo bem, Passa porque nessa, né? eu não fiquei Mas chateada. não é capelete lá, é Anholine, anholine, tá? anholine. Anholine, Eu também gosto de falar em Oline, mas não sei por que que eu falei capelete. Mas enfim, a Neide tá fazendo agora e mandou fotos e vídeos para ostentar, fresquinho. Céus. E assim, ó, gente, só para dizer que eu, na verdade, falei do Anholine, mas tinha Fideline, tá tudo certo. Sim, É sim. aquilo que a gente fala, né, Gasparim, para quem quer resolver. Se você tava decidido a comer sopa, não deu de Anholine, come outra sopa. Mas Simples. sabe mesmo que eu tenho alguns amigos que dizem assim, mas e quando vai voltar as sopas, né? Porque eu gosto de fazer a sopa de anholine, né? Aí o pessoal, na geral, diz assim, mas ainda é quente, é pro frio, é pro frio. Eu, no meu entender, a anholine pode ser a qualquer momento, Aham. É qualquer isso aí. temporada. Mas é claro que no inverno ela agrega um sabor diferenciado, um cheiro diferente. No domingo, acho que foi quando eu cheguei no condomínio, sábado, quando eu retornei da festa dos 90 anos do Colégio São Carlos, quando eu chego no corredor no condomínio onde eu moro, aquele cheiro de sopa de anholine, eu disse assim, Que fala delícia. sério, não me convidaram. Me ofendi, me ofendi. E a Neide, inclusive, já fez a propaganda dela, disse aqui, ó, amanhã, no caso, quarta-feira, ela vem pro centro, que ela mora mais na localidade do interior, e ela vai trazer para vender a R$ 53 o quilo. E ela me avisa agora, né, que depois de manhã cedo eu já tive um surto psicótico ontem, quando eu não consegui, já encomendei, Neide, agora eu já encomendei da pessoa que normalmente faz para mim. E todo mundo tem alguém E conhecido só que em faz, né? anholine, tá, gente? Nada de ficar colocando legumes e não sei o que no É, meio dessa sopa. Não façam isso, é. que nós já temos os presídios lotados. Porque é um crime fazer sopa de anholine e colocar ali cenoura, ervilha e não sei o que. Que é isso, Não, né? gente? Pra quê, Sopa né? de legume é sopa de legumes. Sopa de Exato. anholine é sopa de Pra que anholine. concorrer, né, Pablo? Isso Concorrer Aí aí. há contigo. aqueles também que pegam a carne, né? Porque é uma arte, né? Tem que ter uma combinação de carnes ali para fazer O a leço, sopa. né, Aí vai lá, caneleça. pica a carne assim e coloca no meio da sopa. Diz, mas gente,
Que é isso? Onde? A Crime. carne é carne, deixa de lado, come ela, faz um outro ritual com ela. Separado, isso Mas a aí. sopa me Eu vem tô ali, ó, com vendo a que o Pablo tá Nioline. velho, hein, tchê? Eu Tá tô chato, né, velho, tchê? chato, Meu não, tem Deus que do ser. céu. A coisa tem que ser certa, nada de Não, ficar tem querendo que ser fazer jovem, gostos jovem experimenta diferentes. tudo, né? Ó, o Gasparinho voltou com a mente aberta, Não, né? jovem come até, tem coisa melhor que um agnoline frito? Olha, a Não, Nioline só vai dentro. desculpa, Gasparinho, Na eu lhe sopa de frito Nioline não. só vai 2 elementos a mais depois que a sopa está pronta, entende? Aham. Até abre a possibilidade de uma salsinha, mas não precisa. Um cremezinho, O E, creme é e um fundamental. queijinho. que não é para todo mundo, Queijinho. certo? Um queijinho ralado, Uhum. ok. Separadinho, Acompanhado de um né? pãozinho Isso torrado, aí. Ah, quiçá, talvez. Separadinho, né? Mas, gente, Separadinho. e um não. vinhoto, niente, Não, niente. vinhoto. Eu gosto, tô salivando já. Eu vou dizer Isso aí. pra vocês, Gasparim, que eu já provei. Não vou dizer que não, porque tem coisas que a gente não provou e dizer, não gosto. Não, se não provou, não tem, É, não sabe se gosta ou se não gosta. Sim. Tem coisas que eu não vou provar, porque só de olhar me dá um negócio. Mas, porém, entretanto, capelete, o anholine frito já provei. É é gostosinho, bom. mas eu não, Mas É, tem que saber fazer. não é pra mim. E o anholine Ao feito como molho. massa, o Ao molho, molho. também é gostosinho, mas para mim eu tenho um pouco de. Para mim, anholine e capelete é na sopa. Pronto, Ó, viu? Viu? isso aí. Sou eu depois. viu? Mas eu Mas provei, eu provei. sabe, eu vou dizer, posso falar agora? Eu estava falando com o seu Perini, num almoço. O Esse dia, Alcides, não, lá o da outro. cantina, lá, o Perini da cantina aqui em Hum. Farroupilha. Ah, tá caindo de maduro em Caxias do Sul, alguém, né? Aí vale os professores da Universidade de Caxias e tal, começar a criar, a virar patrimônio imaterial aqui da nossa Serra Gaúcha, Caxias do Sul, Anholine, tá? Eu acho que quem está nos ouvindo Ah, nesse momento, sim. eu vi que saiu o X lá e o Galeto já é. Por quê? E eu falei com o Perini e ele entendeu, né? Exatamente isso. Essa moça falou do preço do anholine, porque hoje você já não sabe se ele é Aham, industrializado ou se sim. é artesanal. Uhum, Porque o artesanal ele tem que ser cobrado em termos de valores, no mínimo o dobro ou mais do que o Um industrializado, trabalhão que dá, entendeu? né? Então, É. nesse Que é uma sentido, arte, né, É uma arte. está caindo de maduro, né? Vamos lá, professores, né, aqui da nossa universidade que estão nos ouvindo agora, eu acho que é importante se levantar essa bola está picando, entendeu? Porque o que eu falo, você não vai vender o anholine a 100, R$ 150 o quilo para nós aqui, porque é nosso aqui, a gente não dá muito valor, a gente olha o preço. Mas o turista explicando por que nasceu esse produto, a origem e como ele é feito, entendeu? Então você não pode querer vender hoje, é um absurdo, né? O artesanal valer 50 e o E o industrial industrial. valer 50. Então, é uma ideia, isso é turismo, tá, Bebe? Isso é desenvolvimento de E eu cultura, né? saliento ainda também um outro aspecto, Bever e Gasparim, nisso que tu estás falando, Gasparim, é justamente preservar os métodos, as formas e as Isso. receitas tradicionais. Porque hoje, eu vou dar um outro exemplo, uma certa ocasião, amigos meus que vieram de outros lugares, quando chegaram aqui, encontraram em vários lugares que nós fomos almoçar e tal, o tradicional sagu. Certo? Uhum. E daí um deles perguntou: "Mas por que que é tão diferente? Se é a mesma sobremesa, cada lugar que nós fomos era diferente e tal, tudo". Aí eu disse assim: "Olha, lá daquele lugar X que a gente comprou, aquele é o tradicional, aquele é o sagu. Os outros, feitos de suco, feito de não sei o quê, blá, blá, blá e tal, tudo, já é um desvirtuar da Derivado, questão". Eu derivado. lembro, Bever É uma Gasparim. livre interpretação, É, né? É. mas leva aquela ideia assim, ó, Bever, de que tudo pode de qualquer jeito, de qualquer forma. E aquelas pessoas que querem ter a real experiência daquele prato, às vezes ficam privados. Por quê? Porque se tem a liberdade de mudar. Então coloca lá, ó, é sabor de, usando os termos que nós estamos usando Sim. agora nas redes sociais. Mas veja bem uma questão. Eu lembro muito bem, Gasparim, não vou citar nomes, mas aqui em Caxias do Sul tinha um lugar especializado em você queria comer uma boa lasanha, ia naquele lugar. Num determinado momento, como havia uma procura um pouquinho grande desse restaurante, o dono ousou fazer lasanha com massa de panqueca.
em vez de colocar a tradicional massa de Entendi, lasanha entendi. na lasanha e tal. E aí caiu a clientela ao ponto de fechar. E ele, eu acho que não se deu por conta de que a inovação maravilhosa dele, ou a praticidade no sentido da massa e tal, tudo não estava agradando as pessoas, sabe? Então, veja bem, nós temos na culinária nossa, regional, nós temos riquezas das mais diferentes culturas, e isso é maravilhoso, maravilhoso. O nosso café colonial, o próprio as galeterias, as churrascarias, etc e tal, tudo, até as casas de lanche aí com cheeseburger e etc e tal, tudo, há que se preservar também algumas questões, né? Não é o tudo É. pode, Sim, sabe? O sim. tudo É que pode. no mundo dos negócios, principalmente, por isso que eu falo, eu era conhecido do mel e do anilini, principalmente quando eu estava na UX, né? Eu falo muito do nosso mel também para colocar de origem, até que nós vendemos em tambor, principalmente, e aproveitando as outras embalagens, a gente não tem valor, a gente só tem preço. Quando você falou agora que o cara quis inovar em termos de uma lasanha, a maior inovação e ser chique é continuar inovando, mas no sentido de ser original, entendeu? Então, inovar não é trocar. E aí, ao trocar, você acaba não indo mais lá. Ou seja, isso é importante. é, é, o mundo do negócio é assim, só que às vezes essa pressão de você ter que mudar. O pessoal me comenta muito, mas naquele local, naquela churrascaria, é 100 anos igual. É exatamente por isso que há Que 100 ela anos que você continua vai lá, lá. Ou que ela seja, continua lá. porque você não pode. A melhor inovação é fazer o que você fazia de 100 anos. Entendeu? Então, quando eu falo, por exemplo, do Agnoloni, né, de você fazer ele um referencial, é claro que você não vai poder fazer, querer vender isso no mercado se você não tiver uma empresa, Sim. etc., tudo legalizado, tal, com nota fiscal. Mas quando você fizer um produto de origem, né, igual nós falávamos antes aqui, o queijo de Minas Gerais, né, e você vai lá, você paga um preço diferente de um queijo industrial, um Sim. queijo, entendeu? Então isso vale para a nossa região. Já temos um exemplo aqui que o nosso X, ele é um X diferenciado. O nosso Bauru, também, o Bauru Aham, foi Bauru. colocado como patrimônio imaterial também. Agora, você não pode querer modificar a origem do Bauru. Você pode fazer uma fake do Bauru nosso. Ou uma Agora, proposta uma proposta diferenciada, diferente. mas faça o destaque. Mas faça Faça o isso, isso. destaque de que Escreva isso, é, né? sabe, Escreva isso. que estava eu defendo essa ideia, sabe, Sim, porque sim. senão a gente vende uma questão e não entrega, sabe, porque hoje em dia muito da culinária e da nossa região, duvido o restaurante, duvido o local, Beber, que não ofereça às pessoas um prato X ou Y que não remete às memórias de família, certo? Durante a refeição. Eu conheço lugares ali que diz assim: nossa, o nosso sagu aqui é feito como a nossa avó fazia lá muito passado, e o restaurante honra aquilo, ao ponto de, na hora de você ir fazer o pagamento, a pessoa dizer assim: você já experimentou o nosso sagu? Volta lá, come mais um pouco. Veja, um diferencial e que é mantido da mesma forma. Então, eu acho que é muito legal isso, já que nós estamos falando de estômago, da região Certamente. do estômago. Olha só, a O gente que não era a nossa pauta não, a também. gente poderia ficar aqui falando, porque são coisas que, olha só, primeiro frio do ano efetivo, a gente Sim, foi anunciado aí um El Ninho daqueles, todo mundo já meio com os cabelos em pé, então certamente a gente vai voltar a retomar aqui, mas só para dizer que a temporada das sopas já está inaugurada, e eu quero trazer aqui um tema que não está necessariamente nas manchetes, teriam tantas manchetes que a gente poderia usar aqui, mas o Gasparim ficou 2 semanas fora e a gente não queria também trazer temas assim tão densos, Gasparim, pesados, para a gente retomar nosso bom convívio aqui também nas terças-feiras. Então eu trouxe um assunto que ele tá no pano de fundo, né? Certamente o que nós vamos falar a partir de agora tá no pano de fundo de tudo isso. De tudo isso tudo que a gente isso. falou aqui, mais um pouco. Eu vou trazer aqui o áudio de um vídeo de um rapaz muito conhecido nas redes sociais, não sei se vocês conheciam ele, acho que o Gasparinho talvez menos, o nome dele é Jacó Petri. Esse Jacó, ele é brasileiro, ele é filho de agricultores, é uma pessoa do interior, mas hoje ele mora em Princeton, Nova Jersey, mora fora do país, e ele ministra cursos online focado justamente nessa questão da mentalidade, ele se especializou nisso, de como o cérebro funciona, e ajuda as pessoas com essa questão assim mais neurocomportamental.
Basicamente é isso. Ele é muito conhecido nas redes sociais e agora vou tentar fazer o desafio de ver se vai funcionar o áudio aqui desse vídeo. O tema é o seguinte: você é dono da sua felicidade, não é só você é dono da sua saúde, você não é só dono do seu patrimônio, você é dono da sua felicidade. E que a sua felicidade não é difícil de conquistar. Parece um negócio horrível de conquistar, né? Nossa, felicidade é impossível. Ele apresenta aqui como algo muito mais simples do que a gente imagina. Vamos tentar escutá-lo junto a partir de agora. Vamos ver se funciona. Se funcionar, vou desligar os microfones de vocês. Você pode dizer não, sempre que você quiser. É fácil. E ajuda se você começar por entender que não é seu papel e muito menos a sua obrigação fazer o outro feliz. Mas pare também de exigir que o outro te faça feliz. O bem-estar e a felicidade é uma responsabilidade de cada um, é uma responsabilidade individual. E é importante também entender que os outros também podem dizer não para você. E que isso não significa o fim do mundo, o fim da amizade, o fim do relacionamento. Isso não é um atestado de que elas não gostam de você. Viver de maneira leve, natural e espontânea não é difícil. Na verdade, é fácil demais, é divertido. Mas você precisa entender que os seus interesses, que suas vontades, que seus desejos contam e que sua opinião conta, que o modo como você se sente conta e que você não vai se tornar uma pessoa melhor sacrificando o tempo todo os seus desejos e as suas vontades para satisfazer os desejos e as vontades dos outros. Simples assim. Simples assim, fácil, né? Vamos todo mundo sair praticando agora. Não é tão simples assim. Mas ele não trouxe nenhuma novidade, gente. A gente sabe que a gente já vem como sociedade amadurecendo essas reflexões, mas na prática o Gasparini trouxe um exemplo que nós não precisamos abrir aqui para o público, né? Mas fora aqui do ar, ele estava trazendo um exemplo, né, que ele viveu essa semana de mal entendidos, do dito que é mal compreendido ou levado por um extremo e que as relações se estremecem, se findam por causa de uma coisa que, se a gente parar para pensar fora da hora da raiva, fora da hora da briga, e a gente olhar para aquela situação de fora e dizer, meu Deus do céu, eu fiz isso? Que vergonha. Que vergonha. E de um lado e de outro. Não é só de um lado e de outro, né? Então, aqui o assunto está colocado na mesa. A felicidade é uma responsabilidade sua, de cada um. E ao dizer não para cumprir o papel de ser a pessoa responsável pela felicidade do outro, você também abre margem para que o outro também te diga não e você tem que ficar de bem com isso. O problema não é dizer não para o outro. O problema é ficar de bem quando o outro diz não pra gente. Mais ou menos isso, né? Sabe, antes de vir para o programa, eu ouvi umas 3 vezes esse pequeno vídeo. Ele diz tudo e me parece uma coisa tão simples. E aí tu começa a matutar, né, no nosso dia a dia, né? A felicidade depende de nós, mas que eu acho que depende do outro no sentido seguinte: talvez eu não tenha o poder de dar uma felicidade para o Pablo, mas eu tenho um poder fantástico de dar uma infelicidade para ele. No sentido, parece uma coisa simples, né? Ou seja, um bom dia ou uma palavra, entendeu? E eu falava pouco, nós estamos a fim de explodir o mundo, né? As pessoas estão, parece que estressadas, e a pergunta é por quê, Pablo? Nós estamos caminhando ligeiro, nós estamos com pressa, por quê? Ontem eu falava com uma colega minha, nós estamos em março, em maio, desculpe, né? Nós estamos na metade do ano. Metade do ano. Então, assim, ó, eu acho que esse vídeo nos remete a isso, no sentido de, realmente, a felicidade depende de nós. E nós, de alguma forma, estamos terceirizando os problemas nossos, né? Vamos lá, você chegou atrasado no aeroporto, a porta já fechou.
Em vez de simplesmente levar numa brincadeira assim, puxa vida, realmente eu pisei na bola. Não, você começa a criticar a empresa aérea, você começa a criticar o aeroporto, você coloca numa rede social, não sei do que, aí você coloca, não, mas a outra vez que eu vim, eu fiquei 1 hora esperando o avião. Dependeu. A gente tenta jogar para o outro, né, o problema. Em vez de dizer numa boa, mesma coisa, eu errei. Vamos supor assim, ó, o Pablo me diz algo assim: "Puxa vida, aconteceu isso aqui, Gasparini". Em vez do Gasparini dizer: "Puxa vida, realmente pisei na bola", não, eu tento justificar o injustificável. E aí o nível cresce, né, ou seja, quem recebe essa explicação, ele acaba também se alterando, entendeu. Então, eu sou responsável pela minha felicidade, mas eu sou também corresponsável da felicidade do outro. Não de deixar ele feliz, mas deixar ele infeliz. Agora é aí que tá, Gasparinho, tu trouxe um ponto que é como a gente pensa normalmente. Parece que as duas coisas são exatamente como você disse. Eu não sou responsável pela felicidade do Gasparim, mas eu tenho um impacto na sua infelicidade Sim, pelo meu comportamento. isso. É lógico, mas quando a gente fala assim, a gente suaviza a nossa responsabilidade sobre a nossa própria felicidade. Porque ao reconhecer que o outro impacta na minha infelicidade, eu tô reconhecendo que eu controlo. Dependo. Exatamente, eu controlo menos a minha felicidade. Tem a ver com o quanto eu controlo a minha felicidade, porque se eu controlo a minha felicidade, eu não vou me importar. Tu entendes, É, Gasparim? Eu vou, ou não é que eu não vou me importar porque eu sou uma pessoa egoísta, mas eu não vou deixar manchar, misturar as emoções de outras pessoas com aquilo que é meu. Por isso que é tão difícil. Parece fácil. é. O Jacob aqui ele coloca, né? O Petri, é uma vida leve, uma vida natural, uma vida espontânea, mas nós não fomos criados, educados e aculturados para isso. Por isso que é tão difícil, Não, né? não somos treinados para isso Não. e o mundo não se apresenta para a gente desse jeito. Tanto é que vários autores concordam com a frase que diz o seguinte: no caminho da felicidade existem muitas armadilhas, certo? Nós temos visto nos últimos tempos o mundo acadêmico se voltando para a questão da felicidade. Tanto é que Sim. Harvard criou Uhum. curso, outros tanto, e uma busca grande de pessoas de diferentes segmentos, diferentes culturas também buscando isso. E a felicidade é um conteúdo, é um assunto, é uma dimensão humana, é um aspecto do humano que é tratado em várias áreas, se não dizer em todas as áreas, da economia, psicologia, até mesmo para índices sociais, índice de desenvolvimento, é visto também a questão da felicidade. Agora, recentemente, saiu uma matéria por ali que existem 3 cidades no sul do Brasil que são o top para a questão da felicidade. Caxias do Sul, Nova Petrópolis e Farroupilha, se não me falha a memória. Enfim, são aqui 3 da Serra, Eu sei que Nova sabe. Petrópolis é, os outros eu não lembrava que são. Caxias está na lista, mas tem a terceira, eu não me recordo agora bem se era, Felicidade, enfim, felizes? índices de felicidade e tal. Veja bem, eu sou um dos interessados por esse assunto, tenho lido bastante também, bastante sobre isso, mas vejo bem assim, ó, há sempre um viés para se pensar a questão da felicidade, certo? E o viés sempre é a questão da realização do sucesso. Você é feliz porque você tem coisa, você é feliz porque você consegue viajar, você é feliz porque você conseguiu Tu um tem bom razão, casamento. é Nova Petrópolis, Farroupilha e Caxias. Ok. Veja bem, são elementos que me desconcertam um pouco, sabe, Bever e Gasparim, porque a gente quer colocar a felicidade como outros elementos, como o sucesso, como a realização, tudo no mesmo, na mesma vala, na mesma dinâmica, no Como se mesmo. você pudesse comprar essa E felicidade. parece ser muito mais um objeto de estudo do que propriamente algo que diga assim: ó, vamos caminhar para a felicidade, vamos fazer consensos para buscar a felicidade, certo? Hoje, muitas pessoas, muitos livros que tratam sobre felicidade batem lá numa questãozinha, bem-estar. É você se sentir bem, certo? É você conseguir um estado familiar, profissional, que você se sinta bem, que você se sinta realizado e tal. Outros vão dizer: não, felicidade mesmo é você viralizar. Outro é, felicidade mesmo é você ser o centro da questão. Em família, no trabalho, lute para ser o centro, porque aí você vai estar no caminho da felicidade. Ganhar na Mega Sena, o teu time vencer, ou não sei o quê, blá, blá, blá e tal. O teu partido governar, enfim. Agora, veja bem,
o nosso mote ali, o nosso vídeo, vai falar um pouquinho mais do universo pessoal. Uhum. E nos remete a pensar em nossas escolhas. Só que nossas escolhas, o mundo que eu estou construindo, que eu sou o gestor e ninguém poderá ser gestor, por mais que me ame, por mais que seja meu pai, minha mãe, namorada, namorado, o que for, eu sou o gestor de mim mesmo. Eu que tenho que pegar a minha existência nas próprias mãos. E nós não aprendemos isso. Aonde que se aprende? Na família, na igreja, na escola, na rua, aonde se aprende a ser gestor das suas emoções? Gestor da complexidade que é o humano que está em mim. Aonde se aprende, certo? Com uma garrafa de vinho ao lado? Com 2, 3 litros de energético? Com uma noite mal dormida? Com um trabalho que eu não me enquadro mais no trabalho? Com um casamento que depois de um tempo eu percebi de que não somos feitos um para o outro? Com filhos que eu não sei mais como educá-los? Uhum. Sabe? Então, veja bem, é sim simples, mas é de uma complexidade muito grande. Agora, o que o Petri traz, que, assim, se a gente parar para pensar friamente, quando ele está dizendo o seguinte, né? Que quando a gente aprende, né, a dizer não, assumir a nossa postura, não é uma coisa deselegante, desagradável, cheio de altos e baixos. É uma coisa serena, tranquila, que eu digo não, eu abro margem para aceitar o não do outro e eu vivo bem com isso. Ele usou a palavra aqui, leve, natural e espontâneo, que faz a gente começar a pensar que talvez esse conceito de felicidade ele esteja muito mais relacionado com a capacidade humana de manter a tranquilidade mesmo diante de situações difíceis, mesmo num cenário complicado, de pessoas chacoalhando suas melancias próximos de nós, a gente não é dizer eu não vou me contaminar, eu não vou deixar chegar perto, mas é entender que você não precisa se afetar tanto, que você pode continuar vivendo mesmo com essas dificuldades. Eu acabei de assistir, eu vou trazer isso porque assim, para mim foi um fenômeno cultural muito interessante, uma série, um reality show coreano, que eu assisto tanta coisa asiática, mas esse é coreano, que eles colocaram idols, que são os famosos, né, num meio rural, para prestar serviço para pessoas. Pronto. E lá, os protagonistas não são os ídolos, porque a maioria das pessoas que moram nessa vila rural, que eles colocaram o reality show, bem pequenininha, tem 90, 87, 80, são pessoas mais velhas. Tinha 2 ou 3 crianças só. É um lugar onde as pessoas vivem de forma muito longeva. E teve uma cena, Gasparim, que o serviço que eles prestam é cortar cabelos, um lugar de beleza que não tem naquela vila, né? Então eles colocaram para que lá as pessoas pudessem tê-lo também. E aí foi um senhorzinho de, sei lá, 90 e alguma coisa, a esposa dele e o neto que estava de férias. O neto era policial, estava de férias de um grande centro e foi passar as férias com os avós. E aí aquele neto caminhando com aquele avô, assim, a avó leve, livre e parceira, mas o neto e o avô, assim, caminhando de braços dados. E aí todo mundo, o ídolo, os ídolos, né? E aquele avô ficava assim, ó, compenetrado com os olhos no neto. Nem quando o neto estava cortando o cabelo com o ídolo, né? Ele dizia, não, vem cá com os outros ídolos, coisa e tal. E ele, não quero ir, eu quero ficar olhando pro meu neto. O foco dele era Era, o né? neto. É uma convicção inabalável daquilo que de fato é importante para você na sua vida. Estou trazendo esse exemplo porque é difícil a gente fica, né, as melancias, luzinhas piscando, a gente fica, né, que nem um vagalume, atraído por ter um benefício, uma vantagem, alguma coisa melhor. Eu tenho aqui um copo cheio de suco, mas eu quero experimentar todos os outros copos cheios de qualquer coisa, que eu nem sei o que que é. E aí eu deixo de valorizar. Quando o Petri diz leve, natural e espontâneo, é saber que o copo que você tem na sua mão é o melhor copo que pode ter no É. mundo, porque é o seu copo. Mas Eu queria voltar, desculpa, Gaspar, eu queria voltar à palavrinha não, certo? Porque eu acho assim de que hoje muitas pessoas dizem assim, não, eu tenho que chegar lá na pessoa e dar um não bem na cara da pessoa, Sim. entende? É o não violento, né? Não, a maioria dos não são com a palavrinha não.
É com atitude, é com postura, é de não se permitir, é de não dar condições para que o outro, né, invada o teu espaço, invada as tuas prioridades, desfaça a questão das tuas virtudes, aquilo que vai contra as tuas virtudes, enquanto vai contra os seus valores. Nós hoje, Beber e Gasparim, aonde que a gente aprende de que você deve ser uma pessoa focada em valores, focada em virtudes? Se eu perguntasse para ti, não precisa responder, só a Ah, eu retórica. quero responder. Não, assim, Tô tipo assim, ó, brincando. hoje você parando, tomando um cafezinho e se perguntasse, eu estou com 50 anos, qual é a minha maior virtude? Você saberia dizer? Sabe? Faça uma lista de 10 valores que são prioritários na tua existência. Você saberia colocar no papel? Então, veja bem, hoje nós somos instigados para uma série de questões, felicidade, sucesso, etc e tal, mas ninguém tem um projeto de vida voltado para isso. Agora, o Pablo trouxe A uma gente coisa. sai, como você usava um termo ali, a gente sai de olho fechado apalpando. Daqui um pouquinho eu acho que é isso, daqui a pouco eu acho que é aquilo. Agora eu vou investir nisso, agora eu vou investir naquilo e outro, certo? Então você usava um termo ali, Beber, focado. Nós não somos focados, Uhum. certo? Não somos focados. E nem no campo profissional não somos focados, certo? Muito menos no campo do relacionamento entre seres humanos, certo? Por quê? Porque a gente é dissonante. Tem um autor que eu gosto muito, que não é brasileiro, Facundo Cabral, que é mais de música, que ele usa o termo assim, ó, não estás deprimido, estás distraído. Foco no distraído. Nós vivemos distraídos, Uhum. certo? E há quem ganhe com essa distração nossa. Você falou, o Jacó, ele fala muito da simplicidade, né? Se você ver as risadas, você falou do avô agora olhando para o neto, as maiores risadas, a mais sinceras, é sempre na coisa simples, né? Quando o Pablo começa o programa antes falando no Ekisu, como é que é a palavra mágica da sobremesa? O sagu? O Sagu. sagu, né? Entendeu? Então, pa- nós temos que analisar, obviamente, o passado das pessoas, mas a sua vivência, a sua idade também. Você vai ver que a felicidade está nas pequenas coisinhas, não é aquela felicidade enorme do tal do tapete vermelho, mas quando você volta lá, você vai lá receber um troféu, né, no tapete vermelho, né, lá nos Estados Unidos. Mas quando você volta para o hotel, você vai ter uma bela suíte, mas você está só naquele momento lá. E você vai ter a melhor sobremesa do mundo lá, mas naquele momento você não tem o teu sagu, você não tem o teu com quem conversar, entendeu? Então, eu acho esse exemplo desse filme que você assiste, né, do vô, né, o avô com seu neto já um pouco grande, mas para ele o mundo é o neto dele, não Uhum. é os artistas que lá Sim. estavam. Porque o artista, e aí a sabedoria de uma pessoa de mais de 90 anos, ela é fantástica no sentido seguinte, ele sabe que os artistas é o tal do tapete vermelho, mas que vai para casa depois o neto, a filha, é toda uma história. Então, eu acho que é óbvio o dizer não, o dizer sim. Me parece que o dizer não significa que você, ao dizer não, você está dizendo assim para algumas outras coisas, né? Quando Sim, você diz, sim. ó, Uhum. e aí eu escrevi aqui, né? Num mundo onde você tem muitas escolhas, você acaba sendo infeliz. Porque, novamente, né? Muitas opções pode ser opção Muitas nenhuma, né? opções, Pode ser isso. opção nenhuma. Quando você tem muita opção, vamos lá, você tem um monte de opção de ter um calçado. Quando você opta por um, você deixou de optar por muitas outras coisas bonitas e na sua cabeça, você vai na festa depois, você olha que se você tivesse escolhido aquele outro sapato, ficaria melhor. Então, E aí que esse... tá, Gasparim, nessa linha que tu trazes, eu tenho que fazer um intervalo, mas eu não posso deixar Sim. quicando isso. Ponto. O que você falou tá super certo, uma reflexão importante. Mas, para além ainda de a gente não saber fazer escolhas ou ter dificuldade com essas múltiplas possibilidades de escolhas, quando a gente tem muita escolha, a gente esquece, talvez, de olhar, mesmo usando o mesmo exemplo, que o sapato que a gente já está vestindo
já tá bom. Tá bom? Já tá Aquele bom. sapato já estava bom, né? Então, eu só quero pedir licença para vocês, que eu preciso fazer o intervalo, são 11h40, esse assunto não se esgota, que veja como ele é complexo, né? A gente volta na sequência. O É assunto é esse. simples e completo. Complexo demais. A gente volta já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h40. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 15 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h44, de volta com o programa Tá na Pauta. Eu, Beverly Rocha, Ivanir Gasparim, Pablo Carlotto, batendo um papo junto com você da audiência, refletindo sobre o tema da felicidade, né? A partir de um áudio que nós utilizamos de um vídeo rodado aqui do Jacob Petri. O vídeo mais ou menos fala que cada um é responsável pela própria felicidade, aprender a dizer não para o outro, mas também aprender que ao dizer não para o outro, você assume a responsabilidade de não ficar
magoadinho, magoadinha, quando te dizem não também, né? Tipo, é normalizar que as pessoas tenham opinião. Nós falamos no primeiro bloco muito sobre essa reflexão mais ampla do próprio vídeo, né? Que é um assunto complexo. E eu queria trazer agora as repercussões que isso tem na vida da gente. Porque pessoas, já diz, né? Gente feliz não incomoda. Isso é uma verdade, isso é uma verdade, né? O problema Logo o contrário. Isso. O problema é que nós não somos ainda, não chegamos nessa capacidade, nesse nível de sermos pessoas felizes. Não felizes no sentido que a gente normalmente, feliz é o quê? É sucesso, é plenitude. Não é. É a capacidade, talvez, a felicidade que nós estamos falando aqui, que é a felicidade do vídeo, do áudio, é aquela felicidade que é uma serenidade, uma paz interior, capaz de viver, não se alterar tanto com as cruezas da vida. Pronto. É isso. Porque a gente tá assim, a gente tá bipolar, né? Se a gente fosse fazer assim, como se fosse um exame, sabe aquele do coração? O exame cardíaco do coração eletro da nossa vida é pico alto e baixo, é montanha russa. E aí é difícil você encontrar essa paz, essa serenidade, saber o que é meu, saber o que é teu, o que é do outro, para ficar na leveza. Essa é a complexidade do assunto, né? Então ele repercute na vida. Exato. Na verdade, eu acho que a gente esquece de que a vida não é isto ou aquilo. É isto e aquilo quase sempre, entende? É o meu pensar e o teu pensar, não é só o meu pensar. É o meu sentir e o teu sentir, não é só o teu sentir ou o meu sentir. E a gente vê muito assim, ó. Não, o sucesso do outro, a felicidade do outro é a minha infelicidade. Não! A tua felicidade, o teu sucesso está logo ali, a um passo de você conquistar. E às vezes a gente coloca isso. O outro está feliz, o outro ganhou, então eu sou perdedor. Não, não é bem assim. A gente coloca muito na nossa existência parâmetros e padrões e a gente compra ideias, a gente assimila, a gente somatiza ideias e concepções que são boas, valeram a seu tempo. Aqueles que no tempo certo a abraçaram. Agora, manter nos dias de hoje ideias, concepções e coisas que não se enquadram mais na realidade, e aí precisa muito discernimento, precisa muita reflexão, muita maturação, precisa muito chimarrão nas varandas. E hoje, onde é que se toma chimarrão nas varandas? No silêncio, para você matutar a própria existência. Quais são os espaços hoje, Beverly, que nós podemos fazer isso no corre-corre da vida? Certo? Então, veja bem, até as pessoas hoje estão dizendo assim, eu não consigo perceber o tempo passar, de repente já é domingo, já é segunda, já é abriu-se e já estamos batendo nas portas de maio, porque nós não estamos criando aquelas ilhas, aqueles momentos que você sente que você é um ser humano, tanto quanto o outro, e às vezes você quer gritar para os outros, eu sou humano, eu tenho limites, mas você é um dos primeiros que não observa isso no outro. E uma coisa importante, a gente às vezes diz, as pessoas não me veem como eu negocio, mas a gente também não se vê. Então, você também não se revela? Né? Também não se revela, mas antes de se revelar, você tem que saber. Sim. O Pablo perguntou lá no primeiro bloco, né, se você fosse perguntado agora uma virtude sua, né? Qual seria uma virtude sua? A grande questão é que normalmente nós respondemos a essa pergunta. Quem consegue responde a essa pergunta baseado naquilo que os outros te dizem que são tuas virtudes. Exato. O Gasparim é conhecido pelo bom senso, conhecido pelo engajamento. E aí você vai, ao perguntado, você diz, eu sou uma pessoa engajada, eu tenho bom senso. Por quê? Porque te disseram, você foi sendo aculturado para isso. Agora, de verdade, quem viveu a tua vida, quem passou as tuas dores, é só você. Será que a gente consegue de verdade, a partir da nossa experiência vivencial, dizer, não, peraí, para tudo. Qual é de verdade a minha virtude ou as minhas virtudes a partir da minha experiência pessoal? Eu não sei se a gente conseguiria responder. Eu diria para você também que, às vezes, esse mundo, né, às vezes do politicamente correto ou da tua função, não lhe é dado a permissão de você falar a verdade, entendeu? Sim, entendeu? Ou é seja, verdade. você acaba... tu é tolhido, né? Até pela sociedade e por você mesmo. Agora, quando o Pablo diz que muitos não, ele não precisa falar, eu vejo que você tem muitos não da própria existência nossa. Então, porque toda ação minha tem uma reação contrária. É a mesma coisa. Eu quero ter um chuveiro, eu sou feliz tomando banho quente a gás, o meu chuveiro.
Ah, mas aí eu vou ser infeliz porque eu gasto bastante gás. Deu para entender que eu tenho que ser feliz por aquilo. Ah, eu vou comprar uma caminhonetona, mas ela gasta bastante gasolina. Entendeu? Então, assim, ó, eu diria o seguinte, na verdade Essa não existe, incoerência, né? coerência, não existe felicidade permanente, né? Eu sempre, até isso li em algum lugar, né? Que únicas pessoas felizes são as pessoas até inconscientes, tem pessoas que não têm, né? Tem alguma deficiência e tal, estão sempre felizes, porque a felicidade são momentos da vida, não são, Aí é que entendeu? tá, Gaspar, mais uma vez, né? Mais uma vez, por que que a gente está tratando desse assunto hoje aqui? Porque, segundo o que o Petri coloca aqui, lá do vídeo, ele está trazendo a felicidade, muitos estudiosos pesquisam a Sim, felicidade, o sim, Pablo já sim, sim, colocou, sim. e pode ter 1000 abordagens. A que ele propôs aqui é que a felicidade é esse sentimento de paz, de leveza, não é que você tá alegre Não, necessariamente. não. Você pode encontrar felicidade, segundo ele, em momentos tristes, em momentos perturbadores, em momentos turbulentos. E se a gente parar para pensar, é a nossa vida, é nós, turbulência. Mas claro que eu vou te contar 2 casos que aconteceu comigo. Eu ia para praia esse tempo, né? Aí o Pablo e a coisa, eles botam o olho grande em cima de mim. De manhã eu Melou, chego melou. depois de 10 anos, eu chego na garagem numa quinta-feira que eu ia para praia, né? Ia voltar só na terça de tarde, daí a Bebe ficou chateada. Chegou lá o pneu furado. Cara, tu sabe que o gringo, quando vê o pneu furado, já chama tudo que é santo, né? Entendeu? Depois que eu troquei o pneu suado, eu digo, mas vem cá, por que que eu tô reclamando, cara? Eu podia ter. Esse pneu foi um aviso, ele podia ter furado na descida lá da Rota do Sol. Cara, eu fiquei, digo, mas tu é um babaca, né, Gasparinho? Não reclama, cara, deu pra entender? Furou na garagem em O casa, né? sábado de tarde, eu entrei no supermercado, cara. Eu disse bom dia pro caixa, ele não me respondeu nada. E depois disse obrigado e bom final de semana, não me respondeu nada. Eu fiquei assim, eu digo, cara, eu fiz minha parte, eu Já tô era um feliz, já é um entendeu? robô que tá Mas deu para atendendo. entender, ou seja, ele deve ter perdido a mãe, ele deve ter perdido agora. Mas para que eu vou nesse momento, se você está preparado, o Beverly, aí eu falei isso para um amigo, mas qual é o supermercado? Eu não vou te dizer o nome do supermercado, cara. Por que você não tem nada a ver com o supermercado, é a pessoa? Deu para entender que Sim. agora é o seguinte, E a gente não deveria também se incomodar não, tanto assim. mas o ambiente te né? faz a felicidade. Vamos lá, Sim. novamente. Se você está na praia, de calção tal, você releva muita coisa. O ambiente te deixa. Ele é contagioso. Por isso que eu iniciei o programa dizendo o seguinte: eu não sou. Eu posso não ser responsável pela felicidade do Pablo, mas pela infelicidade dele, sim. Porque se eu disser um bom dia para ele, como ascensorista, ou na rua, assim, bom dia, tudo bem, Pablo? Ele pode estar chateado, mas ele vai dar um sorriso como deu agora, tu viu? Agora aí que tá a questão, Gasparinho, ponto, eu respeito a tua forma de sim. pensar, porque a gente está aqui num diálogo franco e aberto, não existem respostas definitivas, a vida é movimento, talvez daqui um pouquinho a gente entenda mais outros elementos que a gente ainda não consegue enxergar, e tá tudo certo. Mas de acordo com essa máxima aqui de que a felicidade é algo fácil, que é o que o Petri coloca, descomplicando algo que é extremamente complexo, eu concordo contigo da complexidade. Sim. Mas se a gente parar para pensar, esse nível de felicidade, esse lugar da felicidade que ele coloca, é a gente conseguir estar num ambiente com os doidos soltos. É isso. Sabe aquela pessoa doida que faz escândalo, que faz, e você diz, eu não posso ficar perto. Eu conheço várias situações nas quais, Gasparinho, por exemplo, eu estive próxima de gente que deu piti. Vou dar um exemplo. Para mim, Beverly... Descompensado, assim? Situações que tem piti me fazem muito mal. Eu não consigo lidar, mesmo que não seja nem comigo, Gasparinho, eu saio abalada de lá. Então, hoje, o que eu penso? Eu penso assim, se o negócio começa a ficar feio, eu vou indo embora, vou sair, para não precisar. Isso, para não precisar presenciar, porque assim, às vezes não depende de você, nem tem a ver com você, mas você acaba sendo contaminado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o meu nível ainda é esse, é o nível de não conseguir lidar. Mas o que o Petri está dizendo é isso, que você deveria, entre aspas, se treinar para conseguir ficar, porque a felicidade seria você suportar de boa. Sabe? De boa! Situações que são essas. Alguém não me respondeu, alguém não fez, porque assim, isso é do outro, é responsabilidade do outro. Não tem a ver com tarefas não cumpridas.
porque tarefas cumpridas que dependem de um conjunto, de uma equipe, a gente tem que ir lá e dizer, olha, você tem que fazer a sua tarefa. O problema é que não só a gente diz, você tem que ir lá fazer a sua tarefa, você quer picar, matar, condenar, mandar embora, não sei o que. Interagir, colocar fogo, Isso! colocar palha no fogo, vamos lá, alguém filme, alguém grave, vamos fazer os Exato! reels e tal, tudo. São mecanismos de hoje em dia, né? Mas veja bem, assim, ó, Bev, dentro do que tu estava falando ali, puxando um pouquinho o gancho do não antes, né? O não verbal, que não precisa ser dito através de postura. Hoje eu vejo evidências muito claras de que as pessoas vão dizer não a determinadas coisas, ou com a indiferença, ou com o cancelamento, certo? Ou com a invalidação, Isso, pois é, invalidar. sabe, vai lá e anula o outro, vão, Uhum. né, já que tá ali, vão, o cachorro, chutar cachorro morto, aquela Isso aí, expressão, né? mais ou menos Sabe? isso. E eu vejo assim que como é incrível de que até na literatura sobre esse assunto ainda não batem naquela tecla. Agora vem o nosso aqui também. Mas o que que garante, o que te ajuda, quais são os caminhos para que você tenha essa fortaleza de não se deixar tocar pelo que está à sua volta, não porque você não quer interagir, não, é porque você está certo do que você quer, do que você é, das suas prioridades, E aceita certo? o outro, inclusive na No, loucura do no, outro. no universo religioso, no universo da formação religiosa, a gente fala em questão de projeto pessoal, de ter um Uhum. projeto de vida. Esse projeto de vida onde você tem metas, prioridades, que você tem ali estratégias, mas isso aí tem que alçar a pessoa a um nível de racionalidade a qual nós não somos formados. Nós ainda somos pura emoção e dentro das emoções nós somos muito mais reação do que ação pensada, refletida, o que, por quê, sabe? Mensurar consequências sobre o fato e tal. Nós não somos habilitados a fazer isso rapidamente, E uma, sabe? uma coisa interessante, o Gasparim sempre traz essa coisa muito do trabalho, né? Como as coisas se expressam no trabalho, reconhecer a alma do outro, reconhecer, aceitar quem o outro é, e inclusive que o outro possa estar doente, possa estar vivendo. Permitir que o outro seja. Inclusive, não impede a tua felicidade, você sendo responsável por ela, não impede que você tome decisões de demitir, de não contratar, de tirar do teu ciclo de relacionamento. Não é sobre isso, mas é sobre não levar isso para o seu coração e também não fazê-lo de uma maneira violenta, agressiva, porque aquilo que é do outro pertence ao que sonho, né? O Petri colocou como algo leve, fácil, amanhã tá todo Mas mundo fazendo. Não tá, né? agora assim, ó, vamos botar como empresário já na segunda idade, né? E também como professor, ver quantas lacunas, né, que o ser humano e tu como professor também, Pablo, nós precisamos evoluir. Vamos lá, começar até pelo colégio, pelo estudo, pela família, né? Esse assunto hoje, ele está borbulhando hoje nas empresas. Você falou muito bem. O próprio Frei Jame, né, fazendo o curso lá na universidade, né, sobre espiritualidade nas empresas, e tal. Mas com o advento da inteligência artificial, né, desse novas tecnologias, do trabalhar em casa, remoto, e distância e tal, talvez seja inovação voltar a alguns anos atrás, porque muitas dessas, do que nós falamos hoje, nós já falamos isso no colégio, tá? Nós já tínhamos espaço para falar isso, né? Então, assim, ó, eu acho que o programa de hoje, ele levanta isso, Beverly, ou seja, uma nova grade curricular, novos estudos, eu não sei, tá? Eu só estou jogando para o ar, porque quando você fala em resposta na empresa, quando você fala em desempenho, tem tudo a ver com isso, porque nós estamos inundados hoje de múltiplas escolhas, nós estamos buscando a felicidade a qualquer custo, e ao mesmo tempo nós estamos quase que, eu diria, perdidos, né? E nós estamos jogando também para a empresa, talvez para a família ou para o outro, a busca da minha felicidade. A Entendeu? grande Então, crise que se estabelece no mundo hoje sob o viés da felicidade, a crise institucional, a crise da educação, a crise do mundo do da trabalho e família, tal, da família. tudo, nós tínhamos tudo isso de alguma forma organizado com finalidades bem claras. Hoje não temos mais isso. Eu vou estudar para ter um bom emprego, o bom emprego vai me dar uma boa casa e vai me dar uma boa vida. E essa linha hoje não é mais assim.
Entende? O pai, eu vou trabalhar, vou me dedicar nessa empresa porque eu sei que eu vou construir o meu nome interno dentro da empresa, porque vai vir meus filhos, vai vir meus netos trabalhar aqui. Tem empresas em Caxias do Sul que ainda tem no seu DNA isso. Teve famílias inteiras que trabalharam aqui. O avô, os pais, os netos agora estão ainda trabalhando aqui. Hoje em dia não tem mais essa dinamicidade toda, certo? O aluno, eu vou aprender a ler e escrever porque eu tenho que me habilitar. Blá, 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 tá. Hoje, então, é uma crise em que se estabelece a grande pergunta do porquê e para quê. E a própria existência humana, nós, a cada dia, a cada momento, eu tenho que ter um porquê e um para quê como condição para uma motivação. Mais do que isso, uma condição para que eu, ao fazer qualquer coisa, me entregue. Mova as energias que são infindas dentro de mim para realizar alguma coisa. Hoje nós temos maioria das pessoas fazendo o que tem que ser feito a meia boca, fazendo por obrigação, fazendo por não sei o quê, e aí olha, eu estou numa ação já há 3 semanas fazendo orçamentos com vários hotéis e coisa assim para levar um evento internacional para uma cidade aqui do Brasil. Gente, linha comum de todos os lugares, não dão resposta, tu Não faz atende mais mil e uma telefone. pergunta, não atende, não, pede para mandar e-mail, tu manda e-mail, não vem o e-mail, manda no WhatsApp, vou passar para o gerente, vou passar para o fulano, vou passar para o Beltrano, vou passar para o Beltrano, e volta depois para o primeiro que me atendeu. Eu disse assim, mas como assim? O que está acontecendo? Eu disse, será que o mundo foi sempre assim? E agora que eu estou percebendo? E eu sou o último a saber que o mundo sempre foi assim? Eu fui o último a saber. Gente, não terminamos o programa com uma, digamos, uma grande conclusão, mas trouxemos várias reflexões, perguntas, né? Eu quero fazer uma colocaçãozinha assim, ó, Bev. Hoje enfiam na nossa cabeça de que felicidade é felicidade plena. É quase a ideia de céu. Você vai viver num mundo magnífico, flores, abraços unicórnios. E felicidade. Não, felicidade é você encontrar as razões do teu existir a cada momento, a cada passo que você dá, a cada decisão bem tomada ou mal tomada, avalie, reposicione, coisa assim. A felicidade plena está na cabeça de cada um de nós de forma absoluta, ilusória e nunca vai ter, porque para um, felicidade é nunca trabalhar, para outro, felicidade é ter um bom trabalho. Para uns felicidade é não fazer nada. Para outro é dizer assim, não, eu fui lá, sou feliz porque eu explorei habilidades e competências ou coisas que eu jamais sabia que eu conseguia fazer e eu fiz, olha que felicidade. Obrigada, Pablo. Quer deixar um recado? Boa semana a todos. Uma semana bom feliz. Inverno, né? Uma semana feliz. Bem feliz, né? Comendo pinhão na grinfa. Obrigada, Gasparim. Cuide das alergias. Gente, esse conteúdo fica armazenado em vídeos no Facebook.